indivíduo de 21 anos que já foi preso 86 vezes pelo cometimento dos crimes mais diversos, desde assalto, lesão corporal, ameaça e comércio de drogas, acaba de ser solto pelo judiciário brasileiro. O indivíduo em questão, o senhor Patrick, de 21 anos, é um claro exemplo da ineficiência do Estado em tudo aquilo que ele se propõe a fazer e arranca o nosso dinheiro dizendo que vai fazer. Desde os 10 anos de idade, o senhor Patrick vem sendo preso pela polícia, 86 vezes ao todo, e nunca teve qualquer assistência do Estado para nada quando era menor de idade. O Estado nos cobra uma fortuna em impostos, alegando que cuidarão de todos, das crianças aos idosos. Mas, na realidade, o dinheiro dos nossos impostos, os senhores sabem muito bem para onde vai. E em uma mistura catastrófica de filhos que são concebidos por irresponsáveis, ausência de bons valores nas famílias, escolhas voluntárias dos indivíduos por tudo que não presta e uma classe política que reflete a moral duvidosa de boa parcela da população, acabamos tendo diversos Patricks pelo Brasil. Senhores, um indivíduo que cresceu vivendo pela lei do mais forte e do mais esperto não terá qualquer preocupação em respeitar as convenções sociais que nos dizem que não devemos roubar, furtar, agredir ou mesmo matar. Reparem na quantidade de indivíduos que vivem como bichos. Acordam, urinam em qualquer lugar, defecam, comem. Se tem um problema, brigam e no final do dia simplesmente vão dormir. Quantos indivíduos não terminam o mês, o ano, da mesma forma que começaram, sem aprender nada de novo, com uma capacidade de expressão limitada que muitas vezes assemelha-se a grunhidos, sem nem sequer conseguirem organizar mentalmente as ideias e transformá-las em palavras. E em um cenário desses, entram as igrejas, que fazem o que o Estado não consegue fazer, recuperando pela fé indivíduos que já são um caso perdido para o Estado. Visivelmente, o senhor Patrick é um perigo para a sociedade, mas protegido pela ideologia da esquerda, que não aceita que um menor que cometa um crime grave ou que seja reincidente em crimes menores responda como adulto, ele segue sendo preso pela polícia e solto pelo judiciário. E eu fico imaginando o que se passa na cabeça de um policial que já prendeu o senhor Patrick por 7 vezes, desde que ele completou 18 anos, quando encontra-o cometendo um novo crime. Nós vivemos sob a batuta do judiciário e da esquerda, que não permitem que tenhamos ferramentas de autodefesa, que criam leis que beneficiam a marginalidade e que nos cobram uma fortuna de impostos, dizendo que irão resolver os problemas que eles mesmos criam. Mas, quem sabe, quando o senhor Patrick vitimar fatalmente alguém, talvez o judiciário ache que é hora de mantê-lo preso. E ainda tem quem diga que devemos confiar nas instituições públicas e que devemos pagar mais impostos para o Estado. E se alguém decide criticar incisivamente o Estado, se revolta, se decide fazer justiça, é taxado de antidemocrático e é preso. E aí sim, esse permanece na cadeia. Bem, senhores, dando sequência ao acompanhamento da reportagem de nome Vaza Toga, dos jornalistas Greenwald e Fábio Serapião,
vemos que o banco de dados da Justiça Eleitoral, então presidida pelo ministro senhor Alexandre de Moraes, foi usado como um banco de dados para que se buscasse críticos do governo Lula-PT e do STF. E, embora tal uso não fosse permitido, o ministro senhor Alexandre de Moraes fez uso do poder que tinha em mãos e tornou uma proibição em uma permissão, simplesmente com uma canetada. E começou um cruzamento das imagens dos desafetos do regime brasileiro, que estavam nos arquivos do Tribunal Eleitoral, com as imagens encontradas nas redes sociais. E nesse cruzamento de dados, caso a equipe do ministro senhor Alexandre de Moraes encontrasse nas redes sociais alguma postagem que criticasse o regime Lula-PT ou o STF, o indivíduo era rotulado como relatório positivo. Entre as coisas que a equipe do ministro senhor Alexandre de Moraes procurava nas redes sociais e que poderiam ser decisivas para se retirar a liberdade de um indivíduo, estavam compartilhar postagens sobre os protestos contra o governo Lula-PT e contra o STF, criticar o STF ou o presidente Lula, PT, participar de algum grupo de direita no WhatsApp ou Telegram, comentar em reportagens contra o governo Lula-PT ou contra o STF. Senhores, mais uma vez, segundo a matéria, o ministro senhor Alexandre de Moraes rasgou a Constituição. Afinal, no artigo 5º, inciso 4, está escrito que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado somente o anonimato. Mas, como disse a ministra senhora Carmen Lúcia, na visão de parcela do STF, é perigoso deixar que 213 milhões de pequenos tiranos se manifestem livremente nas redes sociais. E na visão do governo Lula-PT, como já tornou-se público nas palavras da esposa do presidente Lula, a senhora Janja, o propósito da esquerda para o Brasil é a implementação do modelo chinês de censura da livre comunicação entre os indivíduos. E a matéria cita um preso político pouco comentado nas redes sociais, de nome Claudiomiro da Rosa Soares, um caminhoneiro que foi declarado relatório positivo simplesmente porque criticou o presidente Lula-PT e o ministro Alexandre de Moraes nas redes sociais. Eu vou colocar na tela, na hora de editar o vídeo, o relatório positivo que foi emitido informal e secretamente contra o caminhoneiro senhor Claudomiro Soares. O senhor Claudomiro Soares, um caminhoneiro, foi preso na confusão do 8 de janeiro, dentro do prédio do STF. E é válido lembrar que no dia 8 de janeiro, muitos manifestantes, quando começou a confusão, correram para se abrigar dentro dos prédios públicos. Infelizmente, como o então ministro da Justiça do governo Lula-PT e hoje ministro do STF, senhor Flávio Dino, não preservou as imagens de segurança das diversas câmeras de segurança dos prédios públicos que foram depredados, nós nunca saberemos quem realmente fez o quê. Tampouco se entre os baderneiros existiam infiltrados buscando incriminar a direita. Senhores, vale lembrar que um dos poucos vídeos vazados sobre o 8 de janeiro mostra-nos o general e então ministro do Gabinete Institucional do governo Lula-PT, senhor Gonçalves Dias, circulando calmamente entre alguns manifestantes que estavam dentro do Palácio do Planalto e abrindo as portas para que eles fossem cada vez mais para o interior do prédio. Até hoje, o povo não tem uma explicação clara e objetiva sobre este vídeo.
e menos ainda como alguns indivíduos desarmados conseguiram invadir o centro do poder brasileiro, sem as devidas reações das guardas que ficam 24 horas de plantão nos prédios públicos da Praça dos Três Poderes. E fica a pergunta óbvia. Caso então o ministro da Justiça, e hoje ministro do STF, senhor Flávio Dino, tivesse preservado as imagens das câmeras de segurança com os acontecimentos do 8 de janeiro, o que nós veríamos? Bem, senhores, o GestBio, o Sistema de Cadastro de Fotos e Digitais dos Eleitores, tem a finalidade de evitar que ocorram fraudes nas eleições e legalmente não pode ser usado para fins investigativos. É o que afirmou o advogado especialista em direito constitucional, senhor Richard Campanari, e tantos outros juristas. Mas no ano de 2022, o juiz senhor Benedito Gonçalves autorizou, contrariando seu legítimo propósito, o uso dos dados sigilosos dos indivíduos disponíveis no Tribunal Eleitoral, no GestBio, para fins da investigação do ministro senhor Alexandre de Moraes no combate à desinformação, seja lá o que isto queira dizer. Senhores, em uma real democracia, o ato de votar é muito importante. Tanto que 5 dias antes das eleições e 48 horas após elas, ninguém pode ser preso, salvo em flagrante, como diz o artigo 236 da Lei 4.737. Logo, usar a base de cadastro eleitoral para fins investigativos é uma clara afronta ao sigilo das informações sensíveis de cada eleitor. E piora quando os assessores do ministro, senhor Alexandre de Moraes, usaram tal base para legitimar uma perseguição aos críticos do governo Lula-PT e do STF. Senhores, a perseguição política aos opositores do regime que atualmente comanda o país pode ser vista no caso do senhor Ademir Domingos Pinto da Silva, um indivíduo de 54 anos. O senhor Ademir não estava presente na baderna do dia 8 de janeiro. Ele chegou depois do tumulto para vender bandeiras e camisas do Brasil. O senhor Ademir foi preso, ficou na cadeia por 4 meses e foi condenado no tal inquérito do golpe, e atualmente está usando uma tornozeleira eletrônica. E a justificativa para a prisão e condenação do senhor Ademir foi o cruzamento entre seus dados eleitorais e suas redes sociais, feito pelos assessores do ministro senhor Alexandre de Moraes, onde encontraram 5 postagens dele do ano de 2018, onde ele criticava alguns políticos do PT. Como mostra a Vaza-Toga, o senhor Ademir Domingos da Silva, um vendedor ambulante de 54 anos, foi preso por tentar vender camisas e bandeiras do Brasil no local da baderna do 8 de janeiro, mesmo tendo chegado no local após o fim do tumulto, e foi condenado, e hoje usa uma tornozeleira eletrônica, porque a equipe de combate à desinformação, chefiada pelo ministro senhor Alexandre de Moraes, encontrou 5 postagens dele em redes sociais criticando o Partido dos Trabalhadores, o PT. Senhores, isso é uma clara perseguição política aos indivíduos de direita. Como pode alguém ser preso por chegar em um local onde aconteceu uma baderna, após o término da baderna, e ser condenado em 2023 por uma postagem de críticas à esquerda que fez em 2018? Senhores, somente este caso do senhor Ademir Domingos da Silva já deveria ser o suficiente para justificar a votação do impedimento do ministro senhor Alexandre de Moraes. Porém,
Soma-se a este caso os casos das idosas presas, sendo que uma foi brutalmente espancada, da senhora Débora e o mais grave de todos, o do Clesão, que acabou morrendo na prisão sem que tivesse o atendimento médico que poderia ter salvado sua vida. Talvez, se o Clesão tivesse 86 anotações criminais, como o criminoso senhor Patrick, que foi solto pelo judiciário, ele nem tivesse sido preso. Senhores, eu vou continuar postando vídeos sobre a Vaza-Toga, ao menos enquanto eu puder, para que o caso dos presos do 8 de janeiro não caia no esquecimento. Eu não tenho apoio de nenhum político, não faço parte de nenhum partido e tampouco estou ganhando dinheiro com este canal. Eu sou apenas um indivíduo que não concorda com a injustiça que vem sendo cometida contra os presos do 8 de janeiro e que viveu os anos dos governos Lula e Dilma e sabe bem como um governo de esquerda pode ser nocivo para um país. E eu peço aos senhores que evitem debater com o povo da esquerda, pois além de não conseguirem convencê-los de nada, ainda correm o risco de sofrerem alguma agressão ou escárnio. O que podemos fazer é dar preferência para consumir os produtos e serviços que sejam fornecidos por quem compartilha dos nossos princípios. Afinal, senhores, é irracional alimentar a cobra que amanhã pode nos vitimar. Um grande abraço a todos e obrigado por assistirem ao vídeo. Fiquem com Deus e muito obrigado.